Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café in Vitro. Vocês já estão acostumados, né? Meu nome é Amanda Lino, médica ginecologista e também host aqui do nosso podcast. E hoje eu estou com duas pessoas muito especiais que vocês quase não conhecem, viu? Eventualmente aparecem por aqui. Sejam bem-vindos, nossos co-hosts desse podcast, Bernardo e Edson. Olá, olá! Tudo bom, tudo bem? Tudo certo. Pessoal, seguinte, hoje é um episódio um pouco diferente. A gente vai trazer um pouco mais de bruxaria, que hoje vocês sabem, quando os dois estão aqui é só derrota, só ladeira abaixo. Mas é um episódio mais técnico. Então, para quem nunca assistiu o nosso podcast, volta um pouquinho. Vai nos episódios de planejamento reprodutivo, congelamento de óvulo, para vocês se acostumando, principalmente com as nomenclaturas. Porque hoje a gente vai trazer um tema que é sobre morfologia ocitária e embrionária. O que é isso? A gente vai falar sobre o que acontece com os óvulos e os embriões lá no laboratório. E como isso se correlaciona no futuro, depois, com as taxas de gestação e todos os parâmetros clínicos que a gente avalia. Certo? Certíssimo. Combinado? Vambora. Então, vamos lá. Gente, primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte. Então, vamos começar pensando na paciente que está indo congelar os óvulos. Então, na parte clínica pra gente, ela já passou, já fez o planejamento reprodutivo, a gente já indicou o congelamento, ótimo, chegamos no momento da captação dos óvulos. O que vocês avaliam lá no laboratório quando esses óvulos chegam para vocês? Todo óvulo é igual? Quando chega para paciente aqueles numerozinhos M1, M2, P1, o que isso significa? Quer explicar? Pode mandar ver já. Pode ir lá? Então tá bom. Bom, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui de novo nesse podcast do Café in Vitro. E para responder diretamente assim a pergunta, nem todo óvulo é igual. A gente sempre espera que os óvulos que são coletados, eles venham maduros. Cerca de 80% dos óvulos que são coletados vão sair maduros, que é o estágio que a gente chama de M2, que é o estágio de maturação ideal que a gente precisa, que ele está pronto para receber o espermatozoide. Então, esse é o estágio ideal para a gente também fazer o congelamento dos óvulos. Só que os outros 20% dos óvulos, né, cerca de 10 a 15% deles vão vir no estágio de M1, que é um estágio de maturação intermediário. Muitos óvulos que estão nesse estágio, eles podem virar M2 em alguma questão. Em poucas horas eles podem virar um M2. Tá? Então, se eles viram M2, eles têm a mesma competência de um M2 ali convencional. Ele vai estar pronto para receber o espermatozoide também. Tá? Agora, tem 5% desses óvulos que vão vir no estágio que a gente chama de VG, GV, ou tem gente que chama de P1 também, tem várias nomenclaturas, tá? Que é um óvulo que está totalmente imaturo. Então, esse óvulo ele tem uma pior qualidade, não adianta muito a gente deixar. Pode ser que ele madure em 24 ou 48 horas após a coleta, tá? Mas mesmo assim a qualidade dele já é inferior em relação aos outros. Então, para congelamento, a gente espera aí que cerca de 80% dos óvulos sejam maduros e que a gente congele esses óvulos ou que faça a fertilização deles, mas principalmente deles no estágio de M2. E é importante dizer que esses óvulos, eles dependem muito do tamanho do folículo. Isso que eu ia perguntar. Quando a gente observa uma diferença muito grande no tamanho do folículo, que é a casinha do óvulo, né? Os folículos maiores tendem a ter óvulos maduros. Os folículos menores tendem a ter óvulos imaturos, que a gente chama. Ou seja, os óvulos em P1, que ele é o óvulo que está lá no ovário da mulher desde quando ela nasceu, né? Então, ele ainda está parado, que a gente chama, ele está parado num estágio celular, que é um estágio ainda primitivo, vamos dizer assim, onde ele precisa passar por um processo para poder ser fertilizado e formar o embrião. E em termos de qualidade, porque, por exemplo, a gente falou do óvulo maduro. Ok, a gente tem lá todos os óvulos M2, por exemplo, ou os 80%. Existe alguma avaliação para a gente fazer para avaliar a qualidade de cada óvulo? Vai você agora, Edson. Tá. Existe sim. Na verdade, o que a gente olha é a carinha deles. No momento da captação dos óvulos, o embriologista ele recebe o líquido folicular e esse óvulo vem dentro do líquido. Então, ele verte o tubo numa placa e ele olha no microscópio para localizar onde está esse óvulo. Quando ele localiza o óvulo, já dá para saber mais ou menos se esse óvulo é maduro ou imaturo. Mais ou menos. Por que a gente fala mais ou menos? Porque a gente não consegue olhar o óvulo
per se, só o óvulo. A gente olha o óvulo com um monte de células em volta que a gente chama de células do cúmulo. As sujeirinhas, né? Exatamente. Que a gente fala para os pacientes. Exatamente, são as sujeirinhas que a gente fala para o paciente. E essa sujeirinha ela pode estar mais expandida, que quer dizer que ele está maduro, ou mais compacta, quer dizer que ele está imaturo. Então são tipo sinais indiretos ali da maturidade. Exatamente. Tá. E aí, depois a gente faz uma nova avaliação, aí depois que a gente tira todas essas células que estão em volta dele, a gente faz uma nova avaliação, que aí tem toda uma classificação que é utilizada para determinar algumas alterações ou algumas características desse óvulo e tentar predizer alguma coisa, se esse óvulo vai fertilizar, se esse óvulo vai produzir um embrião. É importante complementar, quando a gente fala de morfologia, né, se a gente está falando para um público leigo, né, vamos dizer, quando a gente fala de morfologia é como se fosse um padrão de beleza. Né? A gente vai olhar para aquele óvulo, vai ver se ele está bonitinho ou não. Então, realmente, não significa que todo óvulo maduro vai ser bonitinho. Tá? E que todo óvulo imaturo seja feio, alguma coisa assim. Então, a gente tem um padrão que é o ideal, que a gente espera dentro daquela classificação dos óvulos maduros, que ele tem um padrão de beleza que a gente sabe que se correlaciona com melhor qualidade do desenvolvimento embrionário também. Então, só para explicar assim, eu sei que é muito difícil para você que está ouvindo, que está nos assistindo aqui, que não trabalha na área, mas, por exemplo, a distância, o tamanho do citoplasma, né, se você tem grânulozinho, que é como se fossem uns pontinhos pretos no citoplasma ali, desse óvulo, então você consegue avaliar, a gente avalia esses padrões de beleza, mas isso nos diz alguma coisa, né, se o óvulo tem uma boa qualidade ou não, mas a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. Não é porque o óvulo vai ter alguma alteração que a gente vai descartar aquele óvulo, né? Dependendo da alteração que ele tem, a gente consegue trabalhar com ele e ele pode formar, sim, bons embriões. Mas são características que a gente observa que pode, sim, nos dizer alguma coisa para, quem sabe, num próximo ciclo de estímulo ovariano, você, às vezes ajuste, pode fazer um ajuste junto com o médico. Então, a gente faz esse bate-bola junto com o médico e fala, olha, nesse estímulo aqui veio muitos óvulos com essa característica. Então, vamos tentar mudar o estímulo ovariano, mudar a medicação para um próximo ciclo, para, quem sabe, a gente obter uma melhor qualidade desses óvulos. Às vezes mudar o tempo de captação, deixar um tempinho a mais, deixar um tempinho a menos, tudo isso vai fazer diferença. E eu gostei dessa sua analogia do padrão de beleza, porque aí me veio uma ideia, assim, de que também quem vê cara não vê coração, né? Exatamente. Então, a gente só vai saber realmente se aquele óvulo é competente, vamos dizer assim, quando a gente tentar fertilizar, né? É igual o que eu falo para as pacientes que perguntam, tem como eu saber se eu sou fértil? Tem, tentando engravidar, é o único jeito. Então, acho que o óvulo segue o mesmo raciocínio. E aí, pensando nesse segundo momento, ou a paciente que vai descongelar os óvulos para utilizar, para fertilizar, ou a paciente que está em um tratamento mesmo de infertilidade. No momento de fertilização, então a gente vai usar um óvulo e um espermatozoide, certo? Existem duas técnicas diferentes quando a gente pensa em alta complexidade. Existe a fertilização in vitro clássica e existe a tal da ICSI. Explica um pouquinho aí qual que é a diferença e se tem diferença clínica. Faz diferença eu fazer uma técnica ou outra? Quando que eu escolho? Eu acho que é importante primeiro a gente explicar alguns conceitos. Então vai. Primeiro, a gente falou citoplasma. É importante talvez explicar para todo mundo que está ouvindo o que é um citoplasma. Né? O citoplasma, a célula, ela é uma bolinha. O óvulo é como se fosse um ovo. O citoplasma é a clara do ovo. E o núcleo é a gema do ovo. Ou seja, é exatamente isso. O ovo, ele é uma célula. Ele é um óvulo. Só que é o óvulo da galinha. Né? Justo. Então, se a gente for fazer uma analogia, a casquinha do ovo a gente chama de zona pelúcida. A clara do ovo a gente chama de citoplasma. E a gema a gente chama de núcleo. Então, quando o Bernardo fala de que a gente observa o citoplasma, quer dizer que a gente está observando essa clara desse ovo, ou seja, esse conteúdo que está dentro. Né? Isso, o aspecto desse conteúdo que está dentro dessa célula. Né? E também o conceito de fertilização. Muita gente, às vezes a gente fala, fertilização in vitro. Pra gente é tão normal, né? Pra gente é tão comum, mas é importante falar, fertilização é muito fácil de entender. É quando junta o óvulo, que é o gameta feminino, com o espermatozoide, que é o gameta masculino. Né? Então, a junção desses dois forma um zigoto, que a gente chama, ou seja, um óvulo fertilizado.
É isso Agora mesmo. pode responder já para ela. Da técnica. O que é mesmo? Até esqueci. Qual que era a Depois, FIV, ela lasca aí, vai. Não. É isso aí. Então, da FIV convencional que a gente tem, então a FIV, né, a abreviação de fertilização in vitro convencional, que foi a primeira técnica utilizada quando nasceu o primeiro bebê de proveta. Então, quando a gente fala bebê de proveta, que é o nome mais comumente falado, Popular, né? mais popular exatamente, é essa fertilização in vitro convencional. Foi aí que nasceu aquela bebê, a Louise Brown, em 1970, né? 68. 68. 68. 78, gente. 78? 78, ela é um ano mais nova. Ah, não podia falar a minha idade. Olha aí, se entregou. Tentei te ajudar, Putz, Edson. grilo. Não deu. Tá bom, agora todo mundo já sabe, 78. Bom, nasceu a Louise Brown através dessa técnica que consiste no quê? A gente retira os óvulos da paciente, né? Então foram captados os óvulos, e a gente, do jeito que eles foram captados com aquelas células que o Edson explicou agora, todas as células do cúmulo ali em volta, a gente põe numa plaquinha. Antigamente era feito isso numa proveta, que é um vidrinho, tipo um tubo de ensaio, né? Por isso que foi chamado de bebê de proveta. Então eles eram colocados ali num líquidozinho, que é um meio de cultura, que a gente chama, ou seja, que é um líquido que imita o fluido uterino. Então, tem a mesma composição, vai ter açúcar, vai ter carboidrato, vamos dizer assim, tudo que é necessário para a nutrição daquela célula, para ele ir para o embrião se desenvolver lá. Então, os óvulos são colocados nesse líquido, e a gente adiciona também os espermatozoides lá. Então, o homem faz a coleta, né, por masturbação, e a gente prepara também esse sêmen, então faz uma lavagem nesse sêmen, então preparando os espermatozoides, e adiciona os espermatozoides lá nesse mesmo tubo. E aí a gente vai rezar para os espermatozoides penetrarem no óvulo, e no dia seguinte a gente vai checar se foi fertilizado esse óvulo através dessa técnica. Tá? E aí o desenvolvimento embrionário segue normalmente, a gente mantém eles incubados, essas células, e a gente vai acompanhando o desenvolvimento embrionário dele. Agora, na ICSI, a ICSI significa injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Ou seja, consiste numa técnica que a gente utiliza um microscópio com um sistema de micromanipulação. Então, ele é como se fosse um sistema robotizado, né? Que a gente consegue manipular esse óvulo, e com uma agulha que ela é mais fina que um fio de cabelo, a gente consegue pegar o espermatozoide, a gente põe o espermatozoide numa plaquinha, e a gente vai injetar o espermatozoide diretamente dentro do óvulo. Tá? Então, a gente já coloca o espermatozoide lá dentro do óvulo. Então, para isso, a gente tem que preparar esse óvulo, tirar esse monte de células que estão em volta do óvulo, e a gente consegue ver se ele está maduro ou não. E a gente vai trabalhar só com os óvulos maduros ali, já selecionados, preparados, os espermatozoides também, que foram selecionados, e a gente consegue injetar o espermatozoide diretamente dentro do óvulo. Essa técnica surgiu para auxiliar principalmente casais, né, cujo o fator era masculino e um fator masculino severo, ou seja, que tinha uma quantidade muito baixa de espermatozoides. E aí surgiu essa técnica para poder ajudar principalmente esses casais. Se alguém der um Google em FIV, sempre vai aparecer. A primeira imagem é de uma ICSI, aquela imagem bonitinha que vocês veem quando vocês vão pesquisar sobre isso, que tem o óvulo e a agulhinha, é exatamente o procedimento de ICSI, né? É isso mesmo. E aí, uma dúvida que as pacientes sempre trazem em consulta é assim, por exemplo, elas fizeram um tratamento e elas tiveram uma baixa taxa de fertilização. E elas sempre questionam, poxa, o que será que aconteceu para o meu óvulo fertilizar tão pouco? Quem manda mais, assim, se tiver um peso, quem manda mais nesse processo? O óvulo, o espermatozoide? O que pode acontecer para ter uma baixa taxa de fertilização? E se a gente pode fazer alguma coisa em laboratório para ajudar? Tá. Na verdade, é uma interação entre o óvulo e o espermatozoide. Tá. Sempre é uma interação. Não existe muito quem manda mais, mas existe quem cuida mais, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente sabe hoje que quando você tem um óvulo bom e você tem um espermatozoide que não é tão bom assim, o óvulo consegue, a grosso modo, ele consegue corrigir alguns problemas do espermatozoide. O contrário não é verdadeiro. Quando você tem um espermatozoide muito bom e você não tem um óvulo tão bom assim, o espermatozoide não consegue corrigir esses erros, vamos dizer assim, né? Eu acho que o mais importante é não saber quem é o maior responsável ou não, mas sim a gente sempre buscar uma
uma melhor interação entre o óvulo e o espermatozoide e tentar corrigir essas alterações antes que eles cheguem no laboratório. Por exemplo, um espermatozoide que tem alta fragmentação de DNA e a gente ir lá investigar e descobrir o motivo por que dessa alta fragmentação, por que dessa alteração e tentar tratar essa alteração. Ou uma paciente que tem, por exemplo, ovário policístico, onde a gente vai conseguir regular essa ovulação e melhorar a onda folicular dela para que ela tenha um recrutamento melhor, ou seja, que ela pegue os melhores folículos, que é aquela casinha do óvulo, e venha com óvulos melhores para a gente. Então, acho que o ponto principal não é quem é o maior responsável, mas sim como que a gente pode melhorar essa interação. Né? Legal. Isso é importante, mas eu vou ser menos Ó, a politicamente... polêmica. Eu sabia que eles iam brigar no episódio de hoje. Eu vi nessa expectativa. Eu vou ser mais prático, mais pragmático aqui na resposta, tá? Até baseado em estudos científicos e numa apresentação que eu vi uma vez nos Estados Unidos, de um grande cientista aí, Denis Sakas, que eu sou fã dele, e ele colocava exatamente um slide, assim, um diagrama em que ele colocava, assim, a responsabilidade de o papel de cada stakeholder do processo, vamos dizer assim, tá? O óvulo corresponde a 90% do processo. De fertilização. Exatamente. Para que se tenha um sucesso na gravidez, vamos dizer assim, para a fertilização, 90% é papel do óvulo. Cerca de 5 a 10% somente é do espermatozoide. O Edson tá com cara de ódio pra você agora. Não. Eu vou explicar. É que ele foi politicamente correto. Eu tô soltando aqui que, mesmo. na verdade, não Mas adianta a gente entendi falar que o sua óvulo... abordagem. Não adianta a gente falar que o óvulo é o maior responsável. Mas é porque a mulher é mais importante, gente. Vocês têm que aceitar. Exatamente. Essa é a questão. Senão não existia linhagem genogenética. O que quer dizer isso? Quer dizer que com 2 mulheres a gente consegue fazer um bebê. Com 2 homens, não. Já não é possível. Com 2 espermatozoides, não. Com 2 óvulos se faz um bebê. Tanto que há mais ou menos uns 10 anos deve ter saído... Eles conseguiram já fazer, acho que um grupo de japoneses conseguiram fazer uma linhagem genogenética onde eles inseriram material genético masculino dentro de um óvulo, dentro do DNA de um óvulo. Não e conta conseguiram muito sobre misturar isso. os 2 óvulos. Não conta. Nós vamos entrar em extinção, os homens daqui a pouco. Não serve pra nada. A gente já não serve pra muita coisa. Agora Esse você podcast contar um negócio desse que Não, serve pra um monte de coisa. Mas não faz nada direito. Mas o que acontece é assim, quando a gente fala do óvulo, ele é o maior responsável, acho que não tem dúvida. Um óvulo, quando você tem uma técnica chamada ativação partenogenética, ou seja, você induz o óvulo a dividir e ele vira um embrião. O embrião ele vai até um estágio avançado de embrião. Vai. Exatamente. Então, por isso que, a grosso modo, você fala, beleza, o óvulo é responsável por 90%. O problema é que o óvulo, a gente chama, o óvulo ele gasta energia. Então, quando ele gasta energia para corrigir o espermatozoide... Ele perde para ele, né? Ele perde para ele. Exato. Ele perde para o embrião, porque ele é responsável pelas primeiras divisões do embrião. Então, todo esse estágio inicial do embrião é o óvulo que é responsável. Por isso que ele é responsável por 90%. Entretanto, se eu boto um espermatozoide muito ruim lá dentro, esse óvulo vai gastar mais energia e a chance dessa paciente, a chance dessa mulher engravidar vai ser menor por conta do espermatozoide. Existem trabalhos que mostram que isso é contundente e existem trabalhos que mostram que nem tanto. Por quê? Porque depende do óvulo. Depende justamente de qual óvulo você está colocando esse espermatozoide para que tenha um maior gasto ou menor gasto de energia e, consequentemente, uma gestação. Eu acho legal você falar isso, porque assim, pensando numa foto, olhando só a questão da fertilização, a gente tem realmente essa questão de que o óvulo é mandatório ali. Então, se você é uma paciente que teve uma baixa taxa de fertilização, é claro que a gente pensa em corrigir vários fatores relacionados ao óvulo. Mas quando a gente vai olhar o objetivo final, que é um bebê em casa, né? O espermatozoide vai ter muita participação também. Então, avaliar o que a gente pode melhorar no sentido masculino, e a gente vai ter um episódio só para falar de fator masculino, porque, infelizmente, ainda existe um grande preconceito mesmo, né? De a minha mulher não conseguiu engravidar, Exatamente. ou ela não conseguiu me dar um filho. E não adianta a gente falar agora que é a responsabilidade do óvulo, porque parece até que é a mulher que não consegue engravidar, mas não é. Sim, de forma nenhuma. Quem engravida é o casal. Exatamente. Eu Ninguém falo, ninguém engravida fértil sozinho. sozinho. Exatamente. Mas olhando fotografia,
fotografia. Por enquanto, vocês já deram spoiler. Olhando fotografias, né? Na questão da fertilização, a gente tentar melhorar a questão do óvulo. É mais relevante, vamos dizer assim. É mais impactante. É mais impactante, gostei. Porque assim, quando você corrige... Se você tem um óvulo bom, você corrige o espermatozoide. Se você tem um espermatozoide bom, não adianta você ter um óvulo ruim. É igual casamento, né? Você pega um marido mais ou menos, a mulher corrige um marido mais ou menos. Provavelmente sim. Minha mulher me corrige o tempo todo. Tá vendo? É isso. Eu acho ela uma heroína, porque até hoje ela tá tentando. Coitada. Não, meu marido falou isso esses dias, só um adendo. Meu marido falou isso esses dias. Ele foi trocar de óculos, e aí eu fui com ele, né? Aí eu falei, não, você não vai pegar esse óculos horroroso de novo. A gente vai escolher um óculos decente, compatível. Aí ele, não, eu não vou usar isso. Eu falei, vai, só prova. E fiquei, né, só prova. Ele comprou, obviamente, o óculos que eu falei que ele tinha que comprar. Agora, todos os lugares que ele vai, falam, nossa... Vamos estar diferente, que óculos bacana, combina com o seu rosto. Tá vendo? A mulher consegue corrigir o fator masculino, entendeu? Exatamente. É o que a gente leva. Com certeza. Mas a gente falou de fertilização. Beleza, colocamos o espermatozoide lá no óvulo, ele fertilizou e se transformou no zigoto que você falou. Isso. É só isso? Isso já virou um bebezinho ou ele tem que progredir, evoluir, fazer uma longa caminhada aí? Como é que funciona esse processo antes da gente pensar ou em congelar esse embrião ou em transferir para o útero? O que acontece nesse meio do caminho? Bom, depois que acontece então a fertilização, cerca de 20 horas após o processo da injeção, a gente vai checar se teve a fertilização como que ali no dia seguinte. Então, a gente chama do dia 1. Então, a gente sempre no laboratório calcula assim, dia 0 é o dia da coleta dos óvulos e fertilização desses óvulos, ou que tenha sido descongelado também esses óvulos, né? Então, é o dia que a gente fertilizou esse óvulo. Então, dia 1 é o dia da fertilização, que a gente vai checar a fertilização, verifica tem 2 sinaizinhos que a gente verifica nesse óvulo, nesse zigoto, que é a presença de 2 pronúcleos, que a gente fala. Que um é o pronúcleo materno e o outro é o pronúcleo paterno. Esses pronúcleos vão se fundir, vai ocorrer uma troca ali, né, uma combinação cromossômica dos 2 DNAs, e com isso vai ter origem de um ser único, né? Cada embrião vai ser um ser único com um DNA único ali. Então, com isso, a partir dali começa um processo de divisão embrionária, tá? Divisão celular, né? E aí a formação do embrião. Então, no segundo dia, antigamente a gente checava ali, a gente tem basicamente 7 dias para fazer a avaliação desse embrião no laboratório. Então, a gente acompanha esse embrião por cerca até o dia 7 dele de desenvolvimento. Então, cada dia a gente vai ter um padrão de beleza para isso também. E a gente espera, por exemplo, que no segundo dia esse embrião esteja com 4 células, no terceiro dia ele esteja com 8 células, no quarto dia ele vai estar no estágio mais ou menos com umas 16 a 30 células ali, que é um estágio de mórula, que a gente chama, tá? E no quinto dia ele entra no estágio de blastocisto, que a gente chama, todo mundo já ouviu falar nesse nome, é muito em alta, todo mundo fala por aí, que é o estágio já de desenvolvimento celular mais avançado. Então o embrião já vai estar ali com mais de 200 células aproximadamente, e é o que a gente espera que esse embrião, a maioria dos óvulos que foram fertilizados alcancem esse estágio de blastocisto. Porém, nem todos vão chegar nesse estágio. Tá? Em torno de 50% dos óvulos que foram fertilizados podem chegar ali no estágio de blastocisto. Quer complementar? Vou traduzir. Vai lá, traduz. Vou traduzir. O embrião, quando a gente chama de embrião zigoto, a gente já pode chamar ele de embrião ou de pré-embrião, se a gente for ser mais categórico e mais técnico, né? Pré-embrião. Aí essa bolinha, ela forma 2 bolinhas menores dentro dela, que a gente chama de pronúcleo. Por que é pronúcleo? Porque é antes do núcleo. Toda célula tem um núcleo. O embrião, o zigoto, ele também tem um núcleo. E aí depois ele começa essa bolinha, ela começa a se dividir em outras bolinhas. Então 2 viram 4, 4 viram 8, 8 viram 16, 16 viram 32, e assim sucessivamente, e até formar gente, né? Até formar um bebê. O que acontece do primeiro dia até o terceiro dia, esse embrião ele é bolinha, a gente só vê bolinha. No quarto dia, geralmente a gente vê uma estrutura que a gente chama de mórula, que vem de amora. Então ela parece uma amora, né? Parece um cachinho de uva assim. A diferença é que em humanos ele é um pouquinho mais compacto, que a gente chama, ou seja, ele parece uma bolinha de capotão, assim, parece aquelas bolas de futebol, né?
cheio de gominhos. Da época de vocês, né? Da época da Aquelas gente, na época da gente. Na minha época. Bernardo é mais novinho. Mas parece essas bolas de capotão. Mas foi chamado de mórola porque em camundongos, em bovinos, em animais, ele parece mesmo uma amora. Depois a célula, a gente chama de diferenciação, ela sofre uma alteração onde ela começa a se diferenciar uma das outras. E aí uma parte vira trofectoderma, que a gente chama, que é um palavrão, mas esse trofectoderma, que são essas células da periferia... Da parte externa, da né? parte externa do embrião, eles vão formar placenta e massa celular interna, ou endoderma, que vai formar um embriãozinho. Isso que ele tá querendo simplificar. Você viu, né? Você Isso que ele foi traduzir. Aí endoderma não, desculpa. Embrioblasto, que vai... Endoderma não, embrioblasto, que vai chamar... Que vai formar o embriãozinho. Que vai formar o bebê. Né? Então, e aí ele já vai estar pronto para implantar no útero. E aí a pergunta que as pacientes sempre fazem. O meu embrião não chegou a blastocisto, eu tenho uma mórula. Posso transferir? Não posso transferir? E aí, em que momento eu posso transferir? Em qualquer um desse processo de divisão? Como é que funciona? Pode. Teoricamente, você pode transferir em qualquer estágio do desenvolvimento embrionário, você pode transferir. Antigamente, a gente transferia muito em dia 2. Quando eu entrei na área ali em 2004, né, a gente ainda fazia transferência em dia 2, já mais em dia 3 do que dia 2. Eu tive casos específicos que, eu sempre conto isso, né, Edson? Que eu fiz transferências de embriões em D1, inclusive, então que eu tive resultados também. Então, eram casos que a gente avaliava que a paciente não desenvolvia bem os embriões dela no laboratório, então sempre a gente via que fragmentava muito, não dava uma boa qualidade de desenvolvimento no laboratório. Então, o raciocínio que eu utilizei para esses casos foi o seguinte: se eu transferir ela antes, o útero... Pode dar conta. Pode dar conta. Melhor do que a minha incubadora aqui. Então, pensando na natureza mais perfeita do que a gente faz no laboratório, eu usei esse raciocínio e deu certo. Ainda bem, ela não tinha muitas opções, são casos muito específicos. Então, assim, são estratégias que a gente usa no laboratório, nas clínicas, para poder otimizar o seu resultado. Mas a gente pode transferir, então, desde o dia 1, desde ele fertilizado, até o dia 7 do desenvolvimento embrionário. Se a paciente chegou no dia 5, ela tem uma mórula, por exemplo... Atrasadinho. Está um pouquinho atrasado. O que eu gosto de fazer com essa paciente? Olha, dá para transferir? Dá. Só que a gente pode esperar, de repente, mais um dia. Vamos dar mais um dia, vamos dar uma chance para ele, para a gente observar como é que ele vai se comportar aqui de um dia para o outro, para ver se ele consegue correr atrás do prejuízo. Porque muitas vezes o embrião ele dá uma bloqueada, tá? Então, ele principalmente nesse estágio de mórula, que é quando a gente tem um processo de ativação do genoma embrionário. Então, chega ali nesse estágio de mórula, do 3º para o 4º dia, o embrião vai fazer como se fosse uma leitura. Fala assim, deixa eu ver, porque antes ele estava só dividindo, ele não estava preocupado. Ele estava usando o DNA da mãe. Exatamente. Aí as proteínas da mãe, e toda a maquinaria, a máquina de dentro da célula, a energia, ele estava usando tudo da mãe. É aí que começa a entrar o papel do espermatozoide de forma mais significativa, né? Mais ou menos, mas a gente pode falar mais pra frente. Isso aí. Ele tá o defensor do... O espermatozoide teve um papel importante lá no primeiro dia já, né? Definir o sexo Sim, sem dúvida. E a ativação do ósseo também para fertilização. Exatamente. Né? Também. Mas então, nesse 3º para o 4º dia é quando a gente tem a ativação desse genoma, então é como se fosse um fiscal. Né? O embrião tem um fiscal lá dentro dele, uma enzima que vai fiscalizar. Deixa eu ver se está tudo bem aqui. E aí, se ele detecta algum erro, ele vai tentar corrigir esse erro no DNA dele. Então, ele muitas vezes bloqueia o processo de divisão e ele fica mais tempo parado se corrigindo. Tá? Então, muitas vezes, esses embriões que estão atrasados, pode ser que tenha sido por esse motivo. Que ele detectou alguma coisa e ele pode se corrigir e ele corre atrás do prejuízo depois e evolui e vai tudo bem também. Ou não, ele pode permanecer bloqueado e falar, não tem solução, meu problema. Sim, lembra que a gente conversou sobre corrigir o DNA do espermatozoide? Muitas vezes, embriões que demoram mais para chegar a blastocisto foi por conta disso. Ele gastou mais energia para corrigir esse DNA
tanto dele quanto do espermatozoide, para corrigir erros. E aí ele dividiu mais devagar e aí ele teve um processo de ativação do genoma embrionário, que é uma frase, mas na verdade simplesmente ele começou a usar o DNA próprio para produzir os próprios mecanismos de divisão da célula, de crescimento. Inclusive, por curiosidade, né, já que você deu esse exemplo da mórula, né, tá parado, hoje em dia a gente tem tecnologias no laboratório, temos incubadoras que filmam 24 horas, né, esses embriões ali. Então, estudando esses embriões, o processo de divisão desses embriões, do desenvolvimento embrionário, a gente descobriu que embriões do sexo feminino ficam mais tempo em estágio de mórula do que embriões do sexo masculino. Então, a mulher demora mais, desde embriãozinho, ela demora mais para se arrumar do que os homens. Isso é comprovado cientificamente. É isso aí. Mas sai perfeito no final, isso tá? que eu ia falar, mas quando se arruma também, né? O homem vai mais no atropelo ali. Exatamente. Né? Passa umas coisinhas. Mas eu acho que o importante é a gente saber o seguinte. O Bernardo ele falou que só 50% dos embriões chegam nesse estágio mais avançado que a gente chama de blastocisto. Que esse palavrão aí também, que todo mundo já aprendeu e quem trabalha com reprodução já sabe. É assim, eu sou médico veterinário, o Bernardo também. Mas a gente trabalhou muito em animais, bovinos, ovinos, cachorro, gato. Eles não aceitam que não seja blastocisto. Quando você transfere um embrião, que você perguntou, pode transferir em qualquer fase? Em animal, não dá para transferir em qualquer fase. A gente tem que transferir nesse estágio, porque é nesse estágio que ele está dentro do útero. Na mulher, a gente consegue transferir em vários estágios. A questão é que quando você tem um potencial, quando a mulher tem um potencial para chegar a blastocisto, ou seja, quando esses óvulos têm potencial para chegar a blastocisto, é preferível deixá-los a blastocisto, porque você aumenta a pressão de seleção nos embriões, ou seja, naquele grupo de irmãos, e os mais aptos, aí vem o Darwin aí batendo na nossa porta, mas os mais aptos, vão chegar lá e com maior qualidade. Hoje em dia a gente não está falando mais nem em chegar ou não a blastocisto. Hoje em dia os meios de cultura eles evoluíram de tal forma que blastocisto já é o habitual. Um laboratório que não faz blastocisto não é um laboratório com uma tecnologia, vamos dizer assim, aceitável hoje. Hoje a gente tem que ter um laboratório que faça blastocisto, né? Por outro lado, o que mudou, o sarrafo aumentou, né? Então, agora a gente não fala mais em blastocisto só, a gente fala em qualidade de blastocisto. De cada um. Exatamente. Quando a gente começou a trabalhar, igual o Bernardo começou em 2004, a gente começou em 2003 com blastocisto, que há muito tempo atrás a gente já trabalha com blastocisto, na época, os meios de cultura, quando você tinha um meio de cultura que chegava a blastocisto, perfeito. Já era uma coisa... A média era em torno de 20% a 30% dos embriões fertilizados chegavam a blastocisto e mesmo assim os blastocistos não eram tão bonitinhos assim. Porque eles também têm uma classificação, eles também têm uma nota que a gente dá para tentar predizer uma chance de gravidez. Hoje, pelo menos 50%, isso é um indicador de performance do laboratório, que a gente tem que colocar dentro de laboratório, pelo menos 50% dos fertilizados tem que chegar, ou pelo menos 40% dos óvulos, dos óvulos injetados, que a gente chama, ou dos óvulos que foram submetidos à fertilização, eles têm que chegar a blastocisto. E pelo menos 40% tem que chegar a blastocisto, que a gente chama de top quality. Vai falar deles já. Que é o blastocisto bom. Top. Né? Top. Top quality. O que eu acho muito legal do que vocês falaram, e traduzindo agora para a parte clínica, para as pacientes, primeiro, que não tem certo e errado. Não é que está errado transferir um embrião que não é um blastocisto. A gente individualiza caso a caso. Isso que o Edson falou é muito importante. Se a paciente tem condições de levar aquele óvulo, né? No caso, aquele embrião, o casal, até blastocisto, excelente. Né? Isso que a gente quer. Agora, tem situações que a paciente não consegue, por N motivos, chegar a blastocisto. E aí, nesses casos, cabe a gente individualizar uma transferência mais precoce. Então, não é que é errado, né? É individualizado caso a caso. E é interessante o que você falou, porque isso depende muito de interação médico-embriologista e experiência de embriologista.
Por quê? A gente tem muito... quando não existe essa interação entre médico e embriologista, médico e laboratório, e quando o laboratório não consegue responder algumas perguntas, que são perguntas recorrentes que a gente tem que responder, essa paciente, eu levo ou não a blastocisto, que vocês trazem pra gente, e aí, como é que tá indo o caso, essa paciente eu levo ou não a blastocisto, e baseado nas informações que eu tenho que te mostrar as alternativas para que você, baseado no teu raciocínio clínico, você escolha a melhor conduta para o paciente. Essa interação tem que ser muito boa. E aí é uma decisão conjunta, né? Exatamente. E aí para o paciente, para passar isso para o paciente, o casal ele tem que estar totalmente informado de qual possibilidade, porque é um risco conjunto, é um risco que tem que ser corrido juntos, é uma aposta que o laboratório, o médico e o casal fazem juntos. Isso é uma tecla que a gente sempre bate aqui, porque geralmente as pacientes e o casal procuram um médico, né? E muitas vezes eles não dão tanta atenção para o laboratório, para onde é o laboratório, para quem são os embriologistas, e a gente sempre fala sobre isso, que é muito importante. São realmente 2 etapas, e são etapas que se conversam. Então, se a gente não tem esse feedback, vocês com a gente com vocês, muitas vezes a gente faz um tratamento subótimo para esse casal, né? Exatamente. Então, é super importante. E é importante a gente discutir isso também, porque eu percebo que hoje a informação está muito acessível, né? Igual a gente já falou, todo mundo sabe que é blastocisto. Exato. Né? Então, a gente também recebe, e vocês devem receber no consultório, pacientes que falam assim, doutor, eu quero que meu caso vá para blastocisto. Super. Né? Mas assim, isso não depende, isso não é decidido ali, né? Isso é decidido no laboratório. A hora que a gente no laboratório observa, a gente fala assim, esse caso tem condições de ir para blastocisto porque vai ser a melhor estratégia para essa paciente. Esse caso, a melhor estratégia é não levar para blastocisto. Vamos conversar com a paciente, chama ela aqui, vamos conversar. Explicar, né? Olha só, a gente quer tentar fazer dessa forma com você por conta disso. Tudo bem? E aí sim, mas é importante que hoje, como a informação tá muito acessível, todo mundo fala assim, olha, transferir blastocistos, euploides e não sei o que e tal. E todo mundo, esses dias mesmo, essa semana, eu tive um caso, uma paciente médica, que ela estava desesperada com a possibilidade de... Ela não queria transferir mais do que 2. Mais do que 1, desculpa. Uhum. Mais do que 1. Então, ela não queria, inclusive, que nem fertilizasse, acho que mais do que 3 óvulos. Tá. Então, ela ia fazer biópsia de embrião. E ela queria transferência de blastocisto, euploide. E ela queria que fecundasse, então, poucos óvulos e tal. Ela só esqueceu que ela tem 43 anos. Ou seja... Então, aí ela ligou, ela estava conversando com o médico e ela ligou, estava discutindo com ele. Não, mas eu não quero, tal. Chegou uma hora que ele falou assim, olha, primeiro você tem que ter o euploide. Que no seu caso já é um problema. A gente já vai falar sobre isso, a gente já vai traduzir isso para vocês. Primeiro a gente tem que ter o blastocisto. Aí depois você tem que ter o euploide que você quer. Aí depois, se você tiver 3 euploides, a gente conversa sobre o número que vão ser transferidos. O que nessa faixa etária já é extremamente pouco provável. Muito pouco provável. Então, é importante ter esse discernimento, é importante que você converse com o seu médico, né, com o embriologista que vai cuidar do seu caso também. Se você é um paciente que está nos ouvindo, tenha essa transparência com ele. Também é importante que você confie na equipe que você está fazendo o tratamento para que eles te direcionem o melhor caminho. Né? Bernardo tocou num ponto importante. O euploide, que é o embrião geneticamente normal. Cromossomicamente Traduzido. Normal, né? O embrião geneticamente normal, cromossomicamente normal, ou seja, teu embrião é um embrião normal, que a gente chama, né? O Colégio Americano, a Sociedade Americana de Reprodução Assistida, ela tem um guideline onde ela preconiza a transferência de um embrião sempre euploide, independente da idade. Uhum. Mas é importante a gente entender que uma mulher de 43, onde ela passou 43 anos com os óvulos dela, é diferente... Expostos a tudo, né? É diferente de uma mulher de 30 anos, onde ela passou 30 anos, ela passou 13 anos a menos. Expondo os óvulos dela à poluição, tabagismo, exatamente. Comida ruim. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de embriões geneticamente normais, e acho que no podcast passado a gente conversou um pouquinho sobre isso,
sobre... De congelamento, eu acho. No que de a gente falou congelamento, sobre né? isso. A gente falou um pouquinho sobre... Falamos. A chance impacto de da ter, idade, né? O impacto da idade, né? A chance de você ter uma alteração genética no seu filho com o avançar da idade, ela aumenta exponencialmente, né? Então, quando você trabalha quando você chega, muitas vezes se ouve lá, blastocisto engravida 60%. Para quem? Né? É importante a gente ver a faixa etária, ver o fator de infertilidade. Então, não adianta a gente pegar, às vezes, uma informação na internet solta e falar assim, tentar aplicar para beleza, aquele indivíduo, né? A chance é de 60%. Pode ser de 60%. Mas pode ser de 40, pode ser de 30. Pode ser de 30, pode ser, depende. Tenho 44 anos, 45 anos, pode ser até de 15, 10%. Sim. Então é importante a gente avaliar isso. E a chance de ter um euploide com 43, 44 anos é bem menor do que, obviamente, com 30 anos. Por isso, esse é um dos motivos que a taxa de gestação é mais baixa nessa faixa etária. A gente vai chegar no euploide. Antes, eu só queria arrematar uma coisa. Então, para as pacientes, a gente falou de baixa taxa de fertilização e agora sobre o que leva à progressão a blastocisto. Então, para aquela paciente que veio com uma baixa progressão do embrião a blastocisto, ela tem que avaliar o laboratório, pelo que vocês falaram. É importante avaliar a qualidade do laboratório. E o que mais que é predominante, assim, que é importante nessa baixa chegada a blastocisto? O que a gente vê é o seguinte, depende do material que entra, que a gente chama, né? Depende do óvulo. Exato, e depende do espermatozoide. A gente fala assim, tem gente que fala assim, vocês brincam de Deus, porque fica colocando o espermatozoide e óvulo junto, montando o embrião dentro do laboratório. Não é nada disso, a gente não faz nada. A única coisa que a gente faz é pegar um espermatozoide, que é um gameta masculino, colocar dentro do gameta feminino e esperar. O embriologista, ele é um... A gente é o caminho, né? Ele é um esperador profissional, né? Por quê? Porque a única coisa que ele faz é isso, é pegar o espermatozoide, colocar dentro do óvulo e esperar. E cuidar para que ele e o laboratório não sejam um fator limitante, exatamente. Para isso, tem uma série de fatores de controles de qualidade, que a gente chama de programa de gestão de qualidade, que tem que ser utilizado dentro do laboratório. A gente tem 2 principais programas que a gente tem que prestar atenção dentro do laboratório, e aí os embriologistas têm que ter isso dentro do laboratório. Gestão de qualidade, e dentro da gestão de qualidade, gestão de segurança. Como que eu garanto que eu não troquei um óvulo, que eu não troquei um embrião, que eu não troquei um espermatozoide? A gente tem que ter então, laboratórios sérios têm essas Exatamente, de qualidade. Laboratórios sérios têm e comprovam isso. Portanto, você que é paciente, que às vezes vai fazer uma transferência, tem que assinar um monte de papel, e aparece o embriologista lá para falar, oi, você é você mesmo, e às vezes a gente acha até ridículo, né? Fala assim, nossa, para que tá perguntando se eu sou eu mesmo? Isso é todo um processo de segurança dentro do laboratório que tem que ser colocado para que exista a comprovação de que aquele embrião é o embrião dela. O outro processo, que é a gestão de qualidade, é como que eu controlo todas as etapas, né? Todas as etapas. Como que eu controlo todos os pontos críticos? A gente chama de pontos críticos de controle. Como que eu controlo todos os pontos críticos para que eu garanta que o laboratório tenha uma padronização correta? Então, você não adianta você ser só um bom embriologista, ou seja, um bom injetor, que vai lá e bota o espermatozoide dentro do... Isso é o básico. Não adianta você ser um biopsiador, o embriologista vai lá e tira... Não, isso é o básico. O que você tem que ter é um programa e saber de gestão de qualidade para você imprimir essa gestão de qualidade e medir isso através de indicadores de performance. E aí você vai ter um resultado, pelo menos aí, compatível com os resultados internacionais ou com as maiores clínicas do Brasil, que a gente sabe que são boas, né? E uma coisa que você falou que eu acho importante a gente deixar de mensagem é o seguinte, é importante o que entra e o que é feito. Então, assim, se você teve uma baixa taxa de progressão para blastocisto, claro que é importante você avaliar a qualidade do laboratório, mas também não é só culpar o laboratório. É importante a gente entender que depende do seu fator de infertilidade, da sua idade, da qualidade do óvulo, dos fatores do espermatozoide. Então, são muitas coisas para a gente avaliar. Não tem uma resposta única, né? Aquela estimulação variando, aquele estímulo específico. Então, tem pacientes que a gente tem... Né? Exatamente, daquela corte que foi selecionada, que a gente trabalhou. Então, tem pacientes que a gente, às vezes, faz um ciclo lá
no laboratório e ela vai muito mal. E outro... No ciclo seguinte, de repente, pum, ela vai muito bem. O Dr. Fernando faz uma analogia super boa com isso. Ele fala do saco de laranja. É. Então, às vezes, você comprou um saco de laranja. Você pegou 3 laranjas que estavam ruins, você pegou as outras que estavam excelentes. Pode ser que mais estejam excelentes, menos... Óbvio. Mas, de forma geral, isso é dinâmico, né? Não é uma coisa engessada. Uma vez que eu tive um ciclo ruim, vai ser sempre ruim. Ou uma vez que eu tive um ciclo bom, vai ser sempre bom. E o mais engraçado é que, às vezes, eu vejo... A gente trabalha com vários laboratórios na área de consultoria, mas o que a gente vê é que, muitas vezes, o casal, ele fez nesse laboratório, não engravidou. Ele vai para um outro laboratório e é engravida. Então, é engraçado porque isso pode ser ao acaso e pode não ser. Exato. Porque a gente não sabe, obviamente, a qualidade dos laboratórios, assim, aleatoriamente, né? Sim. Então pode ser qualidade de laboratório, pode ser qualidade de estimulação ovariana, pode ser Pode não ser nada disso. pode ser um acaso Exato. onde aquela corte de folículos, ou seja, Sim. aquela leva dos folículos vieram ruins. E aí na próxima leva vem melhor. E agora, falando de qualidade, vocês tocaram num ponto que aí vem a grande curiosidade das pacientes. Mas esse, sem dúvida nenhuma, eu vou pegar um corte desse podcast e vou salvar nos meus destaques. Porque, assim, 90% da consulta, quando a gente pensa já depois em formação embrionária, é sobre isso. Uma vez que a gente tem um blastocisto, ele também é classificado segundo o seu padrão de beleza, certo? Que eu gostei dessa sua analogia, vou usar. Curti. E aí? O que é o tal do 2AA, 5BB, 5CC? O que é e o que ele significa clinicamente? É assim. Boa pergunta. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso quer dizer a idade do embrião. Tá. Isso mostra a idade do embrião. Quer dizer o seguinte, o quanto ele é grande, o quanto ele está crescido. É isso. Ele indica o crescimento. Então, esse 1, 2, 3, 4 e 5 é o tamanho que a gente chama de blastocele. É uma bexiguinha que tem dentro do embrião que vai dividir a massa celular interna do trofectoderma ou da periferia do embrião. Aham. O primeiro A, ele fala sobre a massa celular interna, ou seja, O futuro embrião. é o futuro bebê, Aham. né? Onde vai formar o bebê. Então, o A quer dizer que ele é o melhor, quer dizer que tem bastante célula, essas células estão bem compactas e ela está grande. Isso é o A. O B, moderadamente compacta e tamanho mais ou menos. E o C é o ruim. E a mesma coisa para a periferia, que a gente fala, que é onde vai formar a placenta. Então, a gente olha, o A é o que tem bastante células e elas estão bastante aderidas umas nas outras. Bem o visíveis. B, bem visíveis. O B, moderado. E o C, ruim. As células têm poucas células, elas não estão tão aderidas, elas estão esticadas. E o engraçado é que, assim, quando a gente tem um curso de morfologia embrionária, onde a gente enfatiza sempre o trofectoderma, que é o que a gente está buscando. O objetivo nosso é sempre buscar implantação, é fazer com que o casal engravide e tenha um bebê saudável. Uhum. Então, o que parece é que mesmo com uma massa celular interna menor, se ele tiver um trofectoderma, ou seja, se ele tiver uma periferia, que é o que vai formar a placenta melhor... Vai fazer essa conexão inicial, né? Exatamente. Ele tem maior chance de implantar. Então, quando a maioria dos embriologistas, eles olham para a massa celular interna. Que se preocupa com o embrião. Né? Que a gente, dentro do curso, a gente muda esse conceito justamente para falar, olha, olhem mais para a periferia do embrião. Não negligencie, né? Não negligencie. Então, a primeira letra é a do embrião, a segunda letra é a do trofectoderma, que é a futura placenta. Exatamente. Certo? E aí, pensando em taxa, vamos falar primeiro vamos falar em gestação, não em implantação, vamos falar de taxa de gestação. Tem diferença de uma paciente transferir um 5cc e ela transferir um 2AA? Faz diferença? Quer responder? Ele deixou a polêmica pra você, você viu? Deixou, Eu senti, deixou a eu bucha. senti. Até apagou o cafezinho de tão sofrido que ficou agora. Deixou a bucha aqui pra mim. Ô, produção, acende o cafezinho aí pra gente. Dá uma luz aqui. pelo Dá uma amor de luz, Deus. literalmente. Nossos espermatozoides voadores. Tem diferença. Tem diferença no sentido de que, como o Edson falou, a questão do trofectoderma em termos de implantação, é mais importante essa avaliação do trofectoderma. Então é curioso isso, que todo mundo, teoricamente, olharia para a massa celular Pro interna. bebê.
Olha pro berço. Sim. Então, avaliar a escrofectoderma é importante. Então, se você pegar um 2AA, mesmo que ele tá menorzinho do que o 5cc, ele é melhor porque ele tem um A na escrofectoderma do que aquele CC. Tá? Mas, assim, tem muitos casos de pacientes que falam assim, olha, eu tenho esse embrião, A eu tenho luz um até BC. voltou pra você. Mas, Tá me ajudando. Tenho esse CC, eu tenho chance de gravidez? Tem chance de gravidez. Ela é mais baixo. Então, assim, não dá para predizer exatamente. Olha, o AA vai te dar tantos por cento, o B vai te dar tantos por cento e o C vai dar. Mas tem uma escala que vai diminuindo, sim. Quanto pior essa escala, esse padrão de beleza que a gente falou, ele tem menos chance de implantar do que aquele AA. Porém, ele tem chance de implantar. Isso que é importante enfatizar. A pessoa tem que acredtar que ele tem chance de potencial. Porque já é um dele. blastocisto também, né? Tem Sim, isso. ele já passou por toda a pressão de seleção. E aí, a gente tem um trabalho, inclusive o Dr. Fernando está junto, onde a gente mediu o impacto da qualidade do embrião na taxa de implantação. Ou seja, quantos conseguiam grudar no útero 30 dias depois de ter batimento cardíaco. Tá. E a gente viu que os embriões AA, eles têm em torno de 70% de chance de implantar. Mas aí vem a pergunta. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Independente da idade, o fato dele ser AA... Até 40 anos. A gente fez o trabalho até 40 anos. Legal. Acima de 40 Avaliando a anos... euploidia, não? Não. Sem avaliar a euploidia. Sem avaliar a euploidia. Os euploides, no geral, eles têm em torno de 65% de chance de implantar. Já vai falar dos euploides. Independente da idade. Os euploides, no geral, eles têm 65% de chance de implantar. Mas, se você tem 30 anos, 32, 35, 37, tem embriões AA, a sua chance é muito boa. Lá para uns 60%, 70%. Em contrapartida, o CC, que é aquele embrião que não está tão bom, que o trofectoderma está ruim, ele está pequeno, esse embrião CC, ele tem em torno de 30% de chance de implantar. Que ainda é uma chance boa quando a gente compara com o embrião no dia 3 ruim, por exemplo. Isso que eu ia te perguntar, qual que é a taxa de um embrião no dia 3, em média? A taxa do embrião no dia 3 em média é em torno de 40% a 50%. Tá. Mas não é porque o embrião de dia 3 é ruim. Mas, na verdade, é porque ele não foi submetido ainda àquela pressão de seleção. E, portanto, o erro do embriologista, na hora do médico, na hora de escolher o melhor embrião... Você não tem critério, né? Aumenta. Você tem até o critério. O problema é que tá todo mundo no mesmo critério. Sim. Você tem o ideal, no terceiro dia, que ele tenha 8 células, e a gente chama de A, B, C ou D. Ou 1, 2, 3 e 4. Ou 4, 3, 2, 1, depende do laboratório. Mas, no geral, é A, B, C ou D. Ou seja, o ideal é você ter um 8A. Só que aí você olha uma paciente, às vezes, que tem 10 embriões e você tem 4 8As, você fala, tanto faz, vou transferir. Mas se você fosse esperar ele se desenvolver mais, você teria mais critério de seleção, essa é a ideia. Porque aí você teria dentro daqueles 4 8As, pelo menos seriam 2 top quality, que a gente chama, que é esse embrião AA, e 2 nem tão bons assim. Então, isso... que é aí que o Bernardo colocou, que é a time-lapse, que é essas incubadoras que filmam o embrião, isso foi uma grande ajuda para o embriologista. Essa tecnologia ela veio para ficar justamente porque ela consegue mostrar para a gente as alterações mínimas, a gente tem muito mais acesso ao embrião porque a gente consegue avaliar as alterações mínimas desses embriões e a gente consegue ver qual embrião de fato, com uma grande possibilidade de acerto, ele vai implantar ou não. Então a gente conseguiu transferir a experiência do embriologista bom, o embriologista experiente, para um equipamento, para um algoritmo, né? E aí vem a segunda. Então, eu achei bem legal você falar sobre a questão de taxas, porque as pacientes sempre trazem esse questionamento, por mais que a gente não tenha isso fixo, né? Um embrião, 2A vai te dar essa taxa, um 3BB vai te dar essa taxa. É legal elas saberem que existe essa diferença, é claro, entre um AA e um CC, certo? Sim. Pensando no embrioscope, no time-lapse, enfim, nessa tecnologia aí Embrioscope, de Gary, avaliação. Nessa vários. tecnologia de avaliação. Tem diferença clínica no desfecho de gestação? Quando a paciente vem te perguntando, vale a pena eu fazer o time-lapse? Qual que é a ideia aí? Olha, o que os estudos têm demonstrado, assim, que não vai... a gente tem falado aqui de critérios de seleção, tá?
Então, assim, o time-lapse por si só não vai dar um grande aumento na taxa de gestação. O que acontece é que as incubadoras time-lapse, elas são mais modernas do que outras. Você não tem um processo de tirar esse embrião da incubadora para a gente poder ver no microscópio. Então, vale pensar que cada vez que a gente tira a plaquinha onde está sendo cultivado o seu embrião ali, a gente põe no microscópio, ela está sujeita a variação de temperatura, ela está sujeita a algum estresse, né? Seja ele térmico, seja por alteração de pH daquele meio de cultivo. Então, ele não está sujeito a essas alterações. Então, ele fica num ambiente muito mais estável. Então, entra naqueles padrões de qualidade, controle de qualidade que o Edson já mencionou antes. Então, mas ele não resulta em si, assim, por si só, em um aumento na taxa de gestação. Porém, ele aumenta a capacidade do embriologista de fazer uma melhor seleção e observação desse embrião. Tá? Ela tem um ligeiro aumento, vamos dizer assim. Tem tá? um benefício. Tem um benefício. Eu acho que o benefício clínico ainda não tem nada comprovado. Exato. Os É mais para trabalhos não estudo no mostram momento, benefício né? clínico. Por enquanto. E olha que eu sou a favor do time-lapse, eu sou o maior fã. É uma Mas gracinha. o benefício clínico, ele não está comprovado. Ainda, né? É uma incubadora, custa mais de R$1 milhão, mas a acessibilidade, assim como o Bernardo colocou, a acessibilidade do embrião é muito grande. E com isso você consegue selecionar melhor. Não quer dizer que o casal não vai engravidar Se fizer em outra incubadora. Se fizer em outra incubadora. O casal vai engravidar, tem a mesma chance de engravidar do que em outra incubadora. Isso é importante, porque às vezes o casal passa em consulta, vai em médico, vai em laboratório que não tem o time-lapse. Ele fala, nossa, vale a pena eu trocar de laboratório? Vai aumentar muito a minha taxa de gestação? E a resposta é não. Pelo menos não ainda. Não vai aumentar a Exatamente. taxa de gestação. Entretanto, quando a gente fala de taxa de gestação, a gente tem que lembrar de taxa de gestação cumulativa. O que é isso? Eu produzi 10 embriões, eu fiz 5 transferências, eu engravidei na 5ª. Ou eu produzi 10 embriões, eu fiz 2 transferências e engravidei na 2ª. Isso quer dizer o seguinte, com a time-lapse você consegue antecipar essa gravidez, acelerar o processo e com isso gastar menos e com isso ter menos estresse, né? Melhorar suas expectativas, se frustrar menos. Então, a time-lapse ela serve mais para você ter o seu benefício, entre aspas, de tempo, né? Mas também não existe ainda uma comprovação clínica de fato que a time-lapse ela tenha. Por que não existe? Porque é muito variado. Não é variado a time-lapse, mas é variado o tempo de observação. Tem embriologista, por exemplo, que vai lá, tira o embrião, tira a foto, coloca no incubador, isso demora menos de 1 minuto. E aí, ele vai analisar as fotos dos embriões. Tem embriologista que tira, bota uma estagiária do lado lá e fica classificando os embriões. Tem embriologista que tira, fica classificando os embriões, mostra pro vizinho, chama o médico. Deixa ele lá, toma um café. E tem embriologista que não tira. E tem embriologista que não tira. O Bernardo é um embriologista que ele olha a fertilização e ele vai olhar no 5º dia. Existe uma vantagem, porque você não dá um estresse térmico, nem que a gente chama de estresse atmosférico, choque atmosférico, que a gente tira, onde a gente aqui está 0,03% de CO2, ou de gás carbônico, e a gente coloca numa incubadora que está com 5% de gás carbônico. Né? A gente tira desse ambiente 5% e bota 0 praticamente. Então isso é um choque atmosférico que a gente chama. A gente não dá esse choque no embrião. Por outro lado, o casal que está lá do outro lado esperando... A ansiedade. Pô, mas e aí? Fertilizou 10, mas e aí? Exato. Aí passa o 1º dia, 2º, 3º, 4º, vai saber só no 5º dia. Então, dependendo de como você avalia, seu prejuízo vai ser pequeno, dependendo de como você avalia, seu prejuízo vai ser grande. Né? Então não tem muito como você avaliar, esse embrião, esse laboratório tem time-lapse, eu vou usar, esse não tem, eu não vou usar. É muito mais importante as pessoas que estão por trás da tecnologia do que a tecnologia em si. Exato, e como você interpreta aquela tecnologia, né? Exatamente. E para quem não sabe do que a gente está falando, o que é time-lapse, né? É como se ele ficasse tirando várias fotinhos sequenciais. A cada 10 minutos ele tira uma foto. E aí ele monta um filminho depois. Ele monta um filme. E aí, essas incubadoras, elas Dá lá são um Google, time-lapse embrionário, é bem legal. Essas incubadoras, elas são tão caras. Por quê? Porque elas têm algoritmos que analisam qual é o melhor desenvolvimento do embrião. Para te dizer, para
indicar para o embriologista e para o médico e ranquear esses embriões qual é melhor. Mas existem outras tecnologias também que são até mais precisas do que a time-lapse, que podem ser utilizadas a partir da time-lapse ou sem a time-lapse. Por exemplo, genômica. A gente ia fazer uma análise genômica do meio de cultura. Tem gente que está entrando agora, né, análise genômica de meio de cultura do embrião, para falar, ó, esse embrião tem chance de ser normalmente, geneticamente normal, e esse tem maior chance de não ser geneticamente normal. Metabolômica, que é o que eu geralmente faço, que é a minha linha de pesquisa, que é esse embrião, eu consigo ranquear esse embrião, qual que é o primeiro, qual que tem maior chance de implantar. Esse tem 95% de chance, esse tem 70% de chance, esse tem 80% de chance, ou seja, eu consigo ranquear pela chance desse embrião implantar através dos metabólitos, das substâncias que o embrião solta dentro do meio de cultura, que é onde ele está sendo cultivado ali, né? Então, tem muita tecnologia ainda por vir que vai mudar um pouco, eu acho que essa ideia de classificação, a ideia de classificação, exatamente. E aí uma última pergunta relacionada à notinha, a A, B, B, C, C, que as pacientes sempre trazem tem relação... Antes de fazer essa pergunta, eu só queria trazer um outro conceito, que a gente falou muito de euploidia, né? A gente falou muito de, um embrião euploide, um embrião aneuploide. Muita gente que está ouvindo pode não ter entendido o que isso significa. Então, aquilo que o Edson falou de um embrião geneticamente normal... A gente consegue fazer uma avaliação do embrião, que a gente vai entrar um pouquinho nesse tema, a gente vai comentar sobre biópsia embrionária, mas a gente consegue fazer uma avaliação do número de cromossomos. Tem outros tipos de avaliações, mas de forma geral, do número de cromossomos desse embrião. Então, a gente consegue falar, esse embrião tem um número de cromossomos normal, esse embrião tem cromossomo a mais ou cromossomo a menos. Quando ele é normal, o número de cromossomos a gente chama de euploide, quando ele tem a mais ou a menos, a gente chama de aneuploide. Através da nota 2AA, 3CC, existe relação do padrão de beleza com a euploidia do embrião? Eu posso dizer que um CC tem mais taxa de aneuploidia do que um AA? Não pode dizer isso ainda. É até engraçado, muitas vezes a gente faz biópsia, a gente tem embriões maravilhosos ali, fez 5 embriões, aí tinha um CC lá, você foi, colocou no meio e falou, vou fazer desse aqui também, ele tá crescendo, e adivinha qual é o que dá o euploide? O CC. O CC. Então, mais uma vez, quem vê cara não vê coração, não né? Vê. E aí vale até a gente pensar que tem uma relação com isso, assim. A gente não tem relação com a taxa de euploidia, tá relacionado à morfologia com a taxa de euploidia, mas você tem com a taxa de implantação, né? Então, aqueles que teoricamente são de pior morfologia, né? Então eles têm menos chance de implantar, mesmo eles sendo euploides, tá? Então a gente tem uma menor taxa de chance dele implantar. E aí entra com tudo isso que a gente já explicou, com aquela relação que o Edson falou, da importância da qualidade do trofectoderma e tudo mais. Tá? Então, assim, espera-se que aquele mais bonito seja o euploide, mas não é o que acontece verdadeiramente. E isso até a gente pode correlacionar por esse motivo que a gente muitas vezes tem bebês que têm alteração genética, que nascem, né, com alterações genéticas que são compatíveis com a vida e que nascem. Então, muitas vezes, era um embriãozinho bonito, progride. exatamente, progride e vai embora. Esse é um ponto importante que o Bernardo colocou, assim, não existe uma relação direta, mas existe uma relação quando você olha num cômputo geral. A gente publicou ano passado no Congresso Americano um trabalho onde a gente olhou de um outro prisma. Porque todo mundo olha o seguinte, eu vou olhar esse embrião, ele é bonito, ele tem que ser euploide. Tá. E não é bem assim. Na verdade, o que mais influencia é o conjunto. Quando eu tenho um monte de embrião bom, eu tenho mais chance de ter euploidia. Quando eu tenho um monte de embrião com qualidade pior, eu tenho menos chance de ter euploidia. E isso a gente comprovou. A gente pegou... foram mais de 1000 ciclos onde a gente viu euploidia versus qualidade geral do embrião, ou seja, a porcentagem de qualidade daquele grupo de embriões. E isso foi contundente, ou seja, um casal que tem mais de 70% de qualidade, top quality, que a gente chama, ou seja, de qualidade A ou B, qualidade ótima, eles vão ter menores taxas, eles tiveram em torno de 26% de chance
de ter um aneuploide. Ou seja, não importa só a gente olhar o embrião individual, né? Importa a gente olhar aquele ciclo como um todo, a formação embrionária como um todo. Você que engoliu uma mosca, é isso? A bichinha entrou aqui, Gente, o mosquitinho entrou. É verdade? É verdade, é verdade. Gente, eu espero que a gente tenha conseguido filmar, pegar exato, vai ser a capa. Eu prometo que se a gente conseguiu, vai ser a capa desse episódio, vai ser o Edson engolindo uma... Tomara que tenha sido uma mosca Desculpa, eu não me vegana. aguentei. Ai, Deus. Entrou o filho da mãe, entrou direitinho na boca. Puxei assim. Ele tá chorando. Tava gostosinho. Ai, meu Deus. Vamos voltar para o euploidia. Ainda bem que tinha café in vitro esse podcast, né? Que a gente pode tomar um café. Vamos voltar para o euploidia. Dar uma risada. Não, mas é importante voltar porque nessa questão da morfologia, que a euploidia se relaciona mais com a idade da paciente do que com a morfologia. Então, a gente pode ter uma paciente de 35 anos, 32 anos, que tenha 8 embriões AA, vamos dizer, e vamos ter uma de 42 anos que vai ter 8 embriões AA. Entretanto, essa de 42 anos vai ter cerca de 90% deles podem ter aneuploidia, e na de 32 anos, cerca de 60%, 50% deles que vão ter aneuploidia. Bernardo, importante esse ponto que você tocou relacionado à idade da paciente, porque a gente já falou sobre isso em alguns outros episódios, tanto no de planejamento como no de congelamento de óvulos, mas é sempre importante a gente reforçar, e mais do que reforçar, eu acho que é a paciente entender. Então tem aquela ideia, né, não uma ideia, um fato, de que a gente nasce com um número limitado de óvulos, desde lá da barriga da nossa mãe, e a gente vai sendo exposta a tudo e a todos. Ao longo de toda a vida, os nossos óvulos estão sendo expostos a cigarro, poluição, tudo aquilo que a gente já conversou. E isso associado ao processo natural de envelhecimento faz com que os nossos óvulos comecem a perder, né, aquela capacidade de dividir adequadamente. Então, a ideia é que quanto mais velha a gente vai ficando, e infelizmente, quando a gente pensa biologicamente, isso acontece antes do que a gente gostaria, né? Então, ali por volta dos 35, de forma mais impactante, depois dos 38 anos, a gente começa a perder essa capacidade de divisão genética adequada. E isso vai impactar em um aumento de taxa de síndromes genéticas. Sim. Engoliu a mosca também? Não, e eu também já vale pegar aqui um dado que eu trouxe também já num episódio anterior nosso, já que você trouxe esse gancho, que a mulher a partir dos 35 anos, ela começa num declínio dessa qualidade, né? Então ela vai perdendo cerca de 0,5% ao mês dessa qualidade, ou seja, aumenta a chance de aneuploidias, de alterações genéticas desse óvulo, cerca de 0,5% ao mês vai aumentando essas alterações dela a partir dos 35 anos. Ou seja, até os 40 anos dá 6% ali ao ano, e até os 40 anos, em torno de 5 anos, ela perdeu 30% daquela qualidade que ela tinha. Né? Então, aumentou 30% a chance dela ter um bebê, um óvulo com uma alteração e um bebê com alteração. Então, quando a paciente traz pra gente o questionamento de, doutora, será que eu vou ter uma alteração genética? Tem como eu fazer essa predição? É muito mais importante a gente avaliar a idade do que, de fato, a morfologia, certo? Exatamente. Sim. É mais importante, mas a gente sempre tem que prestar atenção nesse grupo de embriões. No ciclo como um todo. Se eu tenho uma paciente que ela tem grupo de um monte de embrião ruim e 2 embriões bons, ela vai ter menor chance do que uma paciente que eu tenho um monte de embrião bom e apenas 2 ruins. E então isso eu acho também importante para as pacientes que às vezes conseguem tem um ciclo difícil, um ciclo que não vai muito bem e tem um embrião top quality. E aí às vezes elas se assustam com um embrião, por exemplo, que não implanta. Então vale a pena a gente levantar essa possibilidade, né? É importante. De uma maior taxa de aneuploidia nesses ciclos como um todo que são ruins. Sim. E aí é importante a gente pontuar. Quando a gente falou no meio do podcast que os AAs eles dão em torno de 70% de gestação, isso é num cômputo geral. Num ciclo bom, talvez. Isso é num cômputo geral, ou seja, eu tenho muitos embriões bons, meus 5A, e aí eu transferindo um AA, eu vou ter 70% de chance de implantar e engravidar. Se eu tiver muitos embriões ruins e eu tenho um 5AA ou um embrião AA
Nesse ciclo, a minha chance é menor. Isso é legal você falar, porque às vezes elas olham individualmente mesmo, né? Isso. Olhando cada embriãozinho. Exatamente. Antigamente, até pouco tempo atrás, a gente mesmo pensava que o embrião era um indivíduo, era individual, era ele e acabou. Mas não é. O que a gente vê é que o conjunto que manda mais. Assim como o conjunto de óvulos, eles têm uma qualidade, vamos dizer assim, comum entre eles, né? Não existe um óvulo bom e o resto ruim. Não existe isso. Né? Antigamente se pensava que era assim. Hoje em dia já se sabe que existem óvulos bons e ruins, mas a gente sabe que quando a gente tem um número maior, uma porcentagem maior, uma proporção maior de óvulos ruins, a gente vai ter menor chance de engravidar e menor chance de produzir embriões De bons. forma geral, Por né? mais que esses óvulos, aqueles 3, 4... Sejam bons. sejam olhados bons. isoladamente. Teoricamente, sejam bons olhados quando se olha individualmente, né? E embrião responde da mesma forma. Legal. Eu acho que a gente falou de muitas coisas relacionadas a critérios de seleção, dúvidas das pacientes, dúvidas práticas, né? E acho que a gente conseguiu responder de forma prática, mas eu tenho certeza que agora todas elas estão ansiosas pela pergunta que não quer calar. E a biópsia do embrião? A biópsia do embrião é um critério de seleção? É uma coisa que a gente usa para selecionar embrião? Aumenta a taxa de gestação? Será que aumenta? É para todo mundo? E aí? Como é que é? A gente vai falar agora ou vamos deixar pro próximo episódio? Não, porque depois que o Edson engoliu uma mosca, eu acho que a gente não tem condições de falar mais sobre isso nesse episódio. É brincadeira, pessoal, mas a gente já tinha pensado em trazer um episódio só sobre biópsia embrionária, porque a gente sabe que é uma dúvida muito frequente da maioria das pacientes e tem muita coisa pra gente discutir, pra gente conversar. A gente fala sobre as indicações clínicas, mas eu já deixo aqui um spoiler de que não é pra todo mundo. Exato. Né? Exatamente. E É um de que- critério de seleção, não é pra todo mundo. E E que tem suas indicações, e a gente vai conversar no próximo pod sobre isso. é Fechado. isso aí, não Certo? percam o próximo podcast. Se quiser já mandar suas dúvidas pro próximo de biópsia, você já pode mandar. E se você ficou com dúvida desse episódio também, manda aqui pra gente, escreve aqui no nosso canal do YouTube, pode No Instagram, no Instagram, sinal de fumaça, Exatamente. a gente No responde direct, tudo. a gente responde tudo. podcast. Exatamente. E a gente pode responder ao vivo também, se quiser, né? A gente pode Você fazer tá assim agora? Você vai fazer entrar. O Edson vai entrar gente de pode moderador. fazer Então, olha aí, ó. fazer Moderador uma no resposta. chat. Não é legal? No dia A gente que lançar pegar esse as perguntas e episódio. respostas, já É pensou isso aí, que se legal? mandar no Instagram, ó. a gente faz videozinhos, que agora a gente tá muito chique, faz Reels. Eu ainda não sei o que é isso, mas eu vou Eu vou aprender. ensinar você até o final Até o final da temporada, Até o você final vai da minha estar vida, eu acho que eu TikToker. aprendo. Ah, aí é top, hein? Ficar fazendo dancinha. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Dúvidas, angústias e desesperos, mandem em todas as nossas redes, @Café em Devitro. E a gente se vê na próxima, certo? É isso aí, Fechado, pessoal. tá ótimo. Um beijo, tchau. Tchau, e até a tchau, próxima. gente. Até a próxima. Tchau.